ele falou sobre estender, ampliar e estender a visão do reino. E ele falou sobre alongar limites e falou também sobre firmar propósitos. Quando a gente pensa na palavra Novo Horizonte, eu lembrei de Belo Horizonte. E lá tem esse nome porque a cidade tem vales e montanhas que quando você olha, e por isso que vem a palavra horizontal, você vê vales e montanhas lindas, e o pôr do sol e o nascer do sol. Mas eu vou fazer uma pergunta, será que nós temos que nos guiar pelo que nós vemos ou não? Antes de explicar mais um pouco sobre isso, eu quero levar os irmãos essa leitura de 2 Coríntios capítulo 5, e nós vamos ler do 6 até o 9. 2 Coríntios 5, do 6 ao 9, diz assim: portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Amém? Até aí. Irmãos, eu acabei de ler para vocês o que eu trouxe como tema hoje do nosso estudo, o paradigma da vida cristã. E Paulo é uma das melhores pessoas para nos explicar sobre esse paradigma. Porque ele teve um momento em que ele achava que ele via e ele estava cego. E teve um momento que ele ficou cego, mas foi aí que ele começou a ver, a crer. Vamos trocar ver por crer. Então, Paulo, quando iniciou a sua vida com Deus, ele era um fariseu. Ele amava Deus sem conhecimento, sem entendimento. E ele ia perseguir as pessoas e tentava, da sua maneira de enxergar, de ver, ele tentava forçar as pessoas a viverem aquilo que ele acreditava, que era o farisaísmo, né? Mas, diante de todo esse, em nome da religião, ele vivia um insucesso dessa caminhada com Deus. Porque ele se pautava apenas naquilo que ele podia ver, na sua visão. E Paulo está trazendo aqui, nesse texto, nesse pequeno trecho, o paradigma da vida cristã. Ele está trazendo a clareza para nós hoje, essa vida do discípulo de Cristo, que não é pautada pelo que vê, mas pelo que crê. É pautada pela fé, sem a perspectiva, né, na firmeza daquilo que pode se apalpar. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que hoje, no mundo em que vivemos, é muito difícil você acreditar absolutamente naquilo que você não está vendo. Geralmente, as pessoas vão acreditar naquilo que elas podem ver, porque elas podem opinar, podem se sentir seguras, porque elas tocam nas coisas. Mas nós, que somos cristãos, a gente aprende um paradigma diferente. E a fé é o que nós chamamos de esperança. Porque a gente sabe que, apesar dos olhos não enxergarem, mas a gente crê num Deus que permite, que vai e que confessa, e que diz e que nunca mentiu para nós. Sempre é o que ele diz que é. Então, existem essas categorias de pessoas, as que andam pela visão e as que andam pelo que crê. E aí, eu quero dizer porque que Paulo deixa isso claro, e a gente pode entender que quando nós traçamos, e a gente está iniciando um novo ano, a gente sempre vai traçar novas rotas, né? Esse ano, todo janeiro, eu sento com o meu plano e vou fazer minha programação, eu faço o planejamento da minha vida pessoal, eu faço da minha vida espiritual, como eu quero estar no final desse ano, como eu quero estar daqui a 5 anos. Claro que a gente planeja, mas sempre a última palavra é a do Senhor, mas a gente vai planejando a nossa caminhada. E
quando a gente senta para traçar essas rotas, a gente precisa entender qual é a lente que estamos usando para que a gente vá seguindo e enxergando o próximo passo. Atualmente, o mundo tem se guiado a rota pós-moderna. Então, aquilo que aproveite a vida porque ela é breve. Nós não vemos assim, porque a gente sabe que a vida não acaba aqui. A gente sabe que tem uma eternidade. E algo que me traz à memória e que fica no meu coração é que a oposição à fé não é ateísmo, é visão. A oposição à fé não é ateísmo, mas visão. E eu quero explicar um pouco melhor sobre isso quando eu trago esse texto de Paulo, e eu vou citar também Gênesis capítulo 13. Nós vamos ver um pouco desse exemplo de tudo isso aqui. Daqui a pouco eu vou apontar algumas coisas para vocês em Gênesis capítulo 13. Mas, voltando aqui, nós não chegamos ainda na glorificação dos nossos corpos. E na caminhada, essa diretriz é a fé, porque nós vamos passar de situações difíceis. Nós vivemos a esperança da ressurreição em Cristo. Tanto sofremos com Ele, como também ressuscitaremos com Ele. Então, no contexto de fé, nós cremos e nós andamos nessa direção. Nós ansiamos pelo retorno desse Deus que nos prometeu, que junto com Ele nós vamos reinar. Junto com Ele nós vamos nos tornar incorruptíveis. Nós vamos ter um corpo transformado. Mas até lá, e nós não somos a geração que viu as coisas como os apóstolos viram, mas cremos nisso. Mas é uma certeza daquilo que a gente não viu, mas que a gente espera, como diz Hebreus capítulo 11, nos primeiros versículos. Essa é a nossa esperança. E a história do povo de Deus sempre é marcada por recomeços, por olhar para um novo horizonte, diante do que vivia antes. Desde o Éden, nós vivemos essa peregrinação. Nós vivemos em recomeços. A cada entrada e saída do cativeiro era um recomeço. A cada nova oportunidade era um recomeço. E nós continuamos esse ciclo de recomeços. Tivemos a pandemia. E nós, ano passado, tivemos um ano que, louvando a Deus, porque voltou à normalidade, em aspecto de estarmos juntos, mas normal, o novo normal, como chamam. Mudou muito a tendência de vestir, de comer, do que ver e como viver, né? Mas a cada manhã, nesses novos desafios que nós enfrentamos e circunstâncias, vão exigir de nós escolhas intencionais. Vão exigir de nós olharmos da maneira como Deus nos ensina, para que a gente possa recomeçar mais um ano, para que a gente possa firmar, estender, alongar, olhando pelo paradigma do cristão. E o que é paradigma? É um exemplo a ser seguido, é um padrão. Então, quando a gente vê a palavra novo horizonte, que ela não soe como algo que está fora desse padrão, como algo que está fora desse paradigma. E nós vamos ver que esses homens, como Paulo, ele se guiava pelos exemplos dos homens do passado, do Antigo Testamento. Paulo, e a gente vai ver em vários livros do Novo Testamento, ele se referenciando ao povo do Antigo Testamento, no que eles ouviam falar dele, no que eles puderam ver com os próprios olhos. E a gente se alimenta na fé assim também, olhando para a palavra de Deus e nas relações que nós temos das experiências com os irmãos, que não é palpável, mas que a gente crê, porque a gente vê milagres diante dos nossos olhos. Nós passamos por várias situações de milagres aqui na nossa igreja. Então, tudo isso vai nos tornando, nos dando visão palpável, ainda que os olhos não consigam alcançar, ainda que os olhos não consigam ver. E qual é a dificuldade que nós temos para seguir esse GPS? Saião, ele, quando deu aula sobre esse assunto, ele chamava de GPS. Achei interessante. E sabe o que é GPS, irmãos? Ele diz que o crente anda por GPS, guiados pelo som.
guiados pelo som da voz de Deus. Nós não andamos por visão, mesmo que a gente não veja onde vai acabar, mas nós somos guiados pelo som. Nós estamos num universo completamente oposto a isso. Enquanto as pessoas querem cada vez mais apalpar, a gente cada vez mais precisa crer sem ver. É complexo isso, mas é verdade. E, irmãos, isso é tão verdadeiro que o homem moderno tenta explicar os níveis e os itens de segurança que trazem conforto para o homem. Existe um estudioso chamado Maslow, que ele criou uma pirâmide. E essa pirâmide, ela vai mostrar que as pessoas, para se sentirem seguras, precisam encontrar a harmonia dela. E aí, no pico da pirâmide, eles falam de realização pessoal, a moralidade, a criatividade, solução de problemas, a estima, que é a autoestima, a confiança, amor e relacionamento entre amizade e família, segurança do corpo, do emprego, dos recursos e fisiologia, respirar, excretar, água, comida e todos os outros itens. Isso é a base, é a teoria de Maslow para dizer que para o homem se sentir seguro, ele precisa de todos esses itens harmoniosamente, e aí eles se sentem seguros. Será que isso é verdade? Porque senão nós não veríamos tantos homens milionários, ricos, sentirem, com todas essas coisas supridas, se sentirem deprimidos e tristes. E às vezes outros carentes se sentindo tão bem, estão se sentindo felizes. Então, porque a gente sabe que não é assim que funcionam as coisas, o coração do homem não funciona dessa forma. Porém, quando essas necessidades para o homem não são preenchidas, eles entendem que isso causa o descompasso e traz sofrimento. Então, a gente já sabe pelo dia a dia que isso é mais teoria que realidade. E, mesmo sendo tão óbvio essas coisas todas, por que ainda insistimos em não andar pelo que não vemos, pela fé, mas queremos sempre andar pelo que vemos? Irmãos, nós cristãos andamos da seguinte maneira: é Deus colocando o chão e a gente dando um passo em cima. Parece estranho, mas é verdade, isso é depender. Isso é depender do Senhor. E isso é confiar. E isso é crer que Ele tem fundamentação e base para saber o que está fazendo das nossas vidas, para saber aonde Ele está nos dirigindo. Mas é muito difícil para muitos, e para dizer sinceramente, é muito difícil algumas vezes andarmos pela fé. Por que você acha que isso acontece? Porque nós aprendemos de maneira errada a confiar em nós mesmos. Nós começamos a achar que Deus não pode resolver tudo. A gente começa a colocar nosso dedo, a nossa mão. A gente deixa, muitas vezes, o nosso coração se guiar pelos sentimentos, pelos sentidos. Nós andamos, muitas vezes, pelo que vemos. E nós fomos moldados a funcionar pelo que os nossos olhos mostram. Nós fomos moldados para querer o elemento sensorial. E isso tudo eu vejo, até pelo que a gente vê na situação do mundo hoje, que nós somos muito inteligentes. A veneração do homem, da sua capacidade, da sua intelectualidade. Nós nos bastamos em nós mesmos. Quando nós não dependemos de Deus e deixamos Ele em segundo plano, nós estamos dizendo isso, nós nos bastamos. E muitas vezes nós temos o pouco interesse de conhecer mais do Senhor. Muitas vezes não queremos essa direção, porque ela pode dizer assim, às vezes eu falo, Senhor, como é que Abraão conseguiu? E é dele que a gente vai falar agora um pouquinho. Quando a gente fala o termo visão, que Paulo coloca ali em Coríntios, ele está falando de aparência. No grego, quer trazer para essa questão de aparência. O mundo funciona assim. Ele é de visão e de aparência. E é tão certo isso, nós criarmos estereótipos
nós criarmos preconceitos apenas pelo que vemos, que teve uma quadrilha, e isso há muito tempo atrás, que eles, para roubar, eles se vestiam bem. Porque a aparência traz segurança. Hoje em dia, a gente fala de colarinho branco, né? Então, existe esse... É tão certo isso que teve um esperto que usou disso para poder roubar um banco. E ficou famoso por isso. Mas a Bíblia nos orienta que esse não é o nosso caminho. Nós não podemos andar dentro do que nós vemos, e ainda mais nesse tempo, onde as ideologias agora trazem tudo para um catastrofismo, para uma catástrofe. E veja que o que dá mais ibope no jornal é quando mostra que fulano matou ciclano. Não temos mais dizendo assim, você já viu essa matéria, tipo, casal de 50 anos, comemora 50 anos de casado, estão dando curso para educar jovens casais com relação aos seus filhos. Vocês já viram isso no jornal? Não vê. Porque não atrai. Porque não é interessante. E dentro da igreja também acontece. Às vezes, é tanta teoria da conspiração, né? E esse cenário, que é catastrófico, ele nos deixa pessoas que, para que a gente se sinta dentro desse ambiente, a gente acaba entrando. Você viu que fulano matou ciclano? A gente, para fazer parte desse ambiente, nós, às vezes, nos interessamos sobre essas coisas. Mas vamos lá para... Eu dei um pano de fundo do cenário, agora eu quero entrar dentro do texto aqui no capítulo 13 de Gênesis. E eu quero falar um pouco do que aconteceu com Ló e Abraão. E nós vamos fazer um contraste do que é ver pela fé e do que é se guiar pela visão. No capítulo 12, vocês vão ver que ali é o chamado de Abraão. Ele é convocado, direcionado exclusivamente pelo que Deus disse. E, detalhe, Deus não ajuda, e daqui a pouco vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, porque Deus só dá a palavra a ele. Olha, vá pelo caminho que eu vou mandar, você vai receber uma terra, você vai ser pai de nações, você vai ter uma terra que você vai herdar. Está lá em Gênesis 15. Deus vai falando para ele o que vai acontecer com ele, né? Mas não dá nada a ele por enquanto. Ele vai peregrinando. E ele chega numa terra que é difícil, ele chega a passar fomes, e as coisas vão se complicando, e Ló junto com ele. E eu imagino que Ló ficou se perguntando, meu tio é doido. Deixar toda a mordomia que tinha, deixar tudo que está lá, ouve uma voz e vai guiado por essa voz. Eu acho que ele é meio louco. Acho que ele não bateu bem na cabeça naquele dia. Mas, com o tempo, eles vão ficar bem-sucedidos. Nós vamos ver que Ló também vai enricar, né? Vai ficar com muitos gados. Há um ponto que os pastores vão discutir entre eles onde é que a gente põe a vaca, onde é que a gente põe a ovelha. E aí eles precisam se separar. E aí Abraão, que é o protagonista, o mais velho, o que foi chamado, diz, Ló, você pode escolher. E Ló vai aqui no verso 10, nós vamos ler do verso 10 até o 13. Escutem bem. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Qual foi o parâmetro que Ló usou para decidir? E eu aproveito para te perguntar. Nesse estender, nesse ampliar, nesse firmar para um novo horizonte, qual é o parâmetro para a sua trajetória, seus objetivos, para a tomada de decisão? Qual é a sua referência? E observe que Ló olhou para... Olha aqui, olhou então Ló
e viu todo o vale do Jordão, todo bem irrigado, brilhava no olho de Ló. Qual a proposta de Ló aqui? Ele toma como decisão a visão. Ele usou os seus sentidos, como a gente faz. Muitas vezes nós fazemos assim. A gente avalia, às vezes, as coisas desconectadas do que a palavra de Deus está dizendo. E nós temos que viver guiados por ela. Nós, às vezes, quando fazemos isso, nós somos guiados pela força de cobiça. Pelo que os nossos olhos veem, porque a Bíblia vai dizer que os nossos olhos cobiçam, nossos olhos desejam. Tanta gente que cai em golpe por causa disso. Quando você vê lá, televisão que é 5.000, está de promoção por 1.000, suspeite. Tem alguma coisa errada. Quantas pessoas já caíram em golpe assim? Então, Ló é levado pela cobiça. O tio manda ele escolher e ele vai igual guloso em festa. Ele toma a sua decisão, mas a gente vai ver aqui nesse texto, em toda a trajetória de Ló, que daqui a pouco ele está em sérios apuros. E o que a gente percebe? Que uma pessoa, quando ela é egocêntrica, porque ele não pensou no tio, a gente vai perceber no texto que ele olha para o mais verdinho. Eu quero o melhor. O tio deu oportunidade a ele, quando a prioridade era dele. E ele diz, não, eu quero esse. Uma pessoa egocêntrica, ela vai se dirigir pelos sentidos. Uma pessoa narcisista, ela vai se dirigir por aquilo que ela vê, pelo que ela percebe. E só que tem uma coisa que o egocêntrico não percebe, não se esquece. É que lá vai ter outro igual a ele. É que lá onde está aquela oportunidade, todo mundo sai correndo, vai ter outro igual a ele. Porque vai ter outros funcionando na mesma sintonia. Vão ter outros lá que estarão com as mesmas buscas. Não tem a febre de ir para o Canadá, ir para Portugal. Não, vamos que lá é melhor, lá eu vou ficar rico, lá eu vou conseguir mais dinheiro. Mas quando você chega lá, está lá a colônia de brasileiros, tudo disputando aquela vaga. Então, irmãos, às vezes nós nos guiamos pelo que vemos. E isso deve ser uma desconfiança de guiar-se pelas vistas. E não pelo que Deus diz. E lá em Sodoma, existiam outras prioridades. Existia um ambiente hostil que a Bíblia não deixou passar despercebido. Ou seja, quando ele fala assim, lá no 13, os homens de Sodoma eram extremamente perversos. Por que você acha que isso está aqui? Porque Ló sabia. Ló sabia que o povo de Sodoma era extremamente perverso. E lá também tem escrito assim, Ló mudou seu acampamento para o lugar de Sodoma, entre as cidades do vale. Ele estava perto, ele ia viver aquele contexto de Sodoma. E quando Ló entra em problema lá, quando Ló entra em conflito lá, quem é que vai salvar? Abraão. Eu imagino o sorriso amarelo de Ló. Tio, eu achei que eu tinha feito uma boa escolha. E aí, ele estava achando que estava na vantagem. Ló achava que estava na vantagem. Mas ele devia desconfiar que quando a gente seguia pela vista, o ambiente vai ser um ambiente de concorrência, conflito, brigas e lutas. E aí ele fica em apuros, lá vai Abraão socorrê-lo. E qual é a pergunta que fica para a gente? Na nossa retomada com Deus, estamos de verdade indo pela fé ou estamos pelo que vemos? Será que já mudamos o nosso foco? Será que nós já prestamos atenção ao que está acontecendo com o povo que se diz de Deus? Será que esse povo está perdendo o foco? Deixando-se guiar por lideranças, teólogos ou outras pessoas, e eu digo teólogo porque sabia que tem teólogo ateu? Tem, teólogo ateu. Tem gente que dá aula de teologia, mas não acredita em Deus. Já ouviu falar isso? Pois existe. Então, pessoas que acreditam que podem recomeçar com uma ideia melhor do que a de Deus. Pessoas que vivem iludidos com base na sua produtividade, com base na sua capacidade, pelo fluxo dos referenciais que tem, pelos recursos que possui. Mas, meus irmãos, é pela fé e não por vista que devemos andar.
Abraão vai resgatar Ló e ele traz tudo o que ele possuía, porque vocês vão ver que Abraão ora. Abraão vai lá e pede a Deus. Ló estava no meio de um conflito entre 9 pessoas, 4 reis contra 5, e ele estava lá no meio. Ló estava dentro de um contexto de alto sucesso, porque você vai ver que ele estava às portas da cidade. E nas portas da cidade, quando tem essa referência, é porque é o lugar, o centro administrativo da região, é onde o juiz casa, julga. Então, para ele estar ali, ele era da elite. Ló estava bem sucedido. Ló estava com todo o tipo de coisa que ele precisava. Mas tinha uma coisa que Ló estava sem o GPS. Ele desligou o GPS. Ele não estava andando em sintonia com a fé. Aí Ló pensou, eu vou para Sodoma. Lá é onde está tudo bombando, a prosperidade está lá. Está tudo bonito, a grama é verdinha. Lá tem segurança, lá tem futuro. Mas teve 2 coisas que Ló fez, porque, irmãos, quando a gente anda pela vista, a gente vai colocar coisas, vai perder coisas importantes na caminhada. E nós podemos perder até a eternidade. Ló perde duas coisas com o GPS desligado. Ele fica despercebido porque ele quer um sucesso a qualquer custo. E quanto custa subir em Sodoma? Quanto custou para Ló subir em Sodoma? Quantas pessoas hoje, para alcançar um cargo melhor, ou alcançar uma visão melhor, eles abrem mão de coisas que são importantes para quem seguia pela fé, quando vai viver pela vista, abre mão do que é importante para viver o sucesso a qualquer custo. Outra coisa que Ló fez foi o sacrifício moral da sua família. Ele colocou as suas filhas no contexto de Sodoma. Ele colocou a sua família, porque lá o nível era muito bom. Nada se compara à piscina de Sodoma. Será que às vezes a gente não toma decisões assim? Será que às vezes a gente não toma decisões pensando em sucesso, em conquistas, em coisas que favoreçam a nós mesmos, mas a gente está negligenciando ou colocando para jogar fora aquilo que Deus nos deu com tanto valor? O que é que de fato é valoroso para aqueles que andam pela fé? Lá em Gênesis 19, a gente vai ver que quando a Bíblia vai dizer que os anjos vieram, eles encontram Ló lá na porta da cidade, como eu acabei de falar. E se ele estava ali, é porque ele era bem sucedido, ele era era um cabeça da elite. Mas, será que ele estava feliz quando se baseou pela visão? Será que ele estava ali realmente realizado? Ló sacrificou, irmãos, o que era mais importante, porque ele priorizou outras coisas. E nesse priorizar outras coisas, nós invertemos valores. E não estava em sintonia pela fé, porque ele desliga o GPS. E Abraão é uma das histórias mais surpreendentes para mim, porque você já se imaginou, você já se colocou no lugar de Abraão? Você está ali, aí uma voz vem e diz assim, Abraão, você vai por um lugar que eu vou te mandar, você vai abandonar a sua família toda. Será que se hoje acontecesse isso, nós faríamos isso? Nós deixaríamos tudo para ir? Eu já respondi a Deus, Senhor, eu não sei se eu tenho essa coragem, não. Eu não sei se eu consigo fazer isso, não. É por isso que Abraão é pai da fé. É por isso que Abraão, porque Abraão não foi perfeito, irmãos. Vocês vão ver falhas e acertos de Abraão. Vai ter uma hora que ele vai crer, vai ter uma hora que ele vai duvidar. Quando ele fica lá fazendo as contas, mas Deus, será que o Senhor sabe o que está fazendo? Vai matar todo mundo, não tem nenhum justo. E depois, quando ele vai fazendo as contas, vai fazendo, aí ele percebe, eita, Deus estava certo. Eu é que estou, olha que ousadia minha, questionar Deus se ele tinha que matar todo mundo lá em Sodoma. Né? E eu digo assim porque, trazendo para o popular, a verdade era essa, muita gente ia morrer. E aí, no final ele percebe, Deus, o Senhor já sabia, eu é que estava aqui, duvidando da sua capacidade. Então, nós vemos que Abraão, ele teve teve momentos de decisões que ele duvidou. Quando ele disse que Sara era sua irmã, ele ficou com medo. Ele não é o pai da fé?
Mas o que foi que imputou a Abraão esse título de pai da fé? Porque, irmãos, ele não se guiava pelo que via, mas pelo que ouvia de Deus. Ele era um pagão. Ele era de uma família politeísta. Ele era de uma família que não tinha ouvido falar de Deus, até esse contato com ele. Então, irmãos, é algo que é surpreendente. Por isso essa referência de Abraão pela fé. E Ló estava andando com esse tio. Nós estamos falando de alguém que está dentro de um contexto já com Yahvé agora. Ló não é alguém que não teve contato, que não ouviu falar. Mas nós somos muitas vezes bobos e nós deslocamos a palavra de Deus e colocamos outra coisa no lugar na hora de tomar decisão, na hora de programar nosso futuro, na hora de olhar o novo horizonte, na hora de seguir em frente num ano que segue. E a gente vê que se nós fazemos isso, só vai gerar em nós ansiedade. Porque a gente vai trocar aquilo que é base, o que é fundamento, o que é respiração. Lembra que a gente cantou? Toda vez que eu acordar, toda vez que eu respirar. Nós temos que respirar Deus, respirar a sua palavra. Porque qualquer coisa que tomar o lugar dele vai nos gerar ansiedade, vai nos gerar a falsa segurança que esse mundo tem proposto. Mas o mundo, ele está fadado de si mesmo. Por isso que é essa diferença da igreja no mundo, de andar por fé, de sermos chamados de loucos. Porque a gente olha para o cenário que nós estamos vivendo hoje, que parece onde o mal prevalece, onde a injustiça prevalece. Mas a gente tem certeza que tem um Deus que não está alheio a nada disso. Porque não é o que os nossos olhos veem, não, irmãos. É o que o Senhor diz que vai ser e ponto. Sendo o que a gente queria e sendo o que a gente não queria. Porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. E nós veremos diante dos nossos olhos aqueles que devem no tribunal do Senhor, vão ter que pagar por isso. Nós também vamos ter que pagar por isso, pelo que fazemos. Mas se nós buscarmos no Senhor, nós teremos a nossa vida renovada, restaurada, lavados pelo sangue, perdoados dos nossos pecados. E essa é a diferença de andar pela fé. Porque o que seria de nós se não andássemos pelo que a gente crê e ouvir do Senhor? O que seria de nós se não fosse isso? Porque, irmãos, quando eu acordo de manhã, que eu ligo o jornal, ou que eu olho para o cenário do mundo, quando eu saio na rua, eu volto para casa e eu já fico orando na rua. Senhor, me dá de novo, me motiva, Senhor. Me ajuda, Deus, a enxergar essas coisas e ver pelo teu olhar o que o Senhor quer dizer para mim. Porque, irmãos, é difícil ver pessoas passando fome, injustiças acontecendo, pessoas morrendo. A gente não pode resolver o problema de todo mundo e isso é uma angústia. Quando a gente acorda e liga a televisão e vê quantas injustiças. Porque quem lê um pouquinho já percebe. Quem pesquisa um pouquinho já se toca. E a gente tem que entregar isso tudo ao Senhor. Eu fico agradecendo, Senhor, obrigado porque o Senhor é soberano, obrigado que eu dependo do Senhor, obrigado que é o Senhor que bota o chão para eu pisar. Porque senão eu só ia pisar no lugar errado. A proposta do reino é essa, irmãos, é outra. É bem diferente do que esse ambiente local, porque a gente não pode resolver nem o problema daqui, nem o internacional. A gente não pode resolver nada, a gente não tem força para resolver questão nenhuma. Porque tudo é controle do Senhor. E se a gente coloca a nossa confiança nisso, nós vamos nos decepcionar. Cedo ou mais tarde, qualquer pessoa nos decepciona. Então, com o Senhor, a proposta do reino é outra. Deixe nas mãos dEle. Temos que crer no que Ele diz e seguir pelo que Ele diz. Coisas que a gente às vezes defende tanto hoje, mas pode ser motivo de piada daqui a 20 anos. Eu me lembro das roupas de Luís XV na França. Um salto alto, uma peruca branca, a calça coladinha, ridículo. Mas naquele tempo o povo brigava por aquele status, queria vestir aquela roupa. E hoje a gente ri. Imagine hoje quantas pessoas estão cobiçando coisas que daqui a 5 anos nós vamos estar rindo também.
Acaba a sua vida buscando aquilo e daqui a pouco vai virar piada. Deus trata com Abraão de forma diferente. Ele trata Abraão dizendo, olha, você saiu da sua família, você vai ter um novo recomeço, mas você vai andar sem ver. Porém, eu vou lhe garantir uma coisa. A direção e o destino é certo e seguro. É assim que Deus fala com a gente. Eu vou lhe chamar. Você vai andando, você não vai ver onde você vai chegar ainda, porque a gente vai vendo aos pouquinhos. Não sei se vocês já tiveram essa sensação na caminhada cristã. A gente vai vendo um pouquinho, depois um pouquinho mais, e assim a gente vai andando. E muitas vezes Deus não vai ajudar da forma que a gente quer. Ele nos convida à caminhada, mas às vezes o farol está lá longe. Eu estou vendo a luz, mas eu ainda não sei o que está ali. Mas a gente precisa confiar, como quando a gente tem um mapa num filme de terror, os monstros estão atacando, mas o peregrino, quem já leu o Peregrino de John Bunyan, a gente vai passando os desafios, mas a gente tem certeza, o Deus que nos prometeu, onde nós vamos chegar, Ele vai nos levar lá, porque Ele está conosco. Como esteve com Abraão. Abraão acreditou no GPS. Abraão acreditou que Deus estava levando ele para um caminho bom, porque, irmãos, não foi fácil. Abraão perde o pai durante a caminhada. Isaac passa 11 anos e cadê Isaac que não chegava? Aí ele dá o jeitinho e aí dá aquela problemática que até hoje a gente carrega, né, da descendência de Ismael. Então, a gente vê que se guiar pelas instruções e não pelo que vê, nos ajuda a chegarmos no ponto que Deus determina. A vida de Abraão era luta e crise, mas embora toda essa dificuldade, Abraão prefere considerar Deus como sua referência. E você e eu precisamos fazer isso. Depender, o novo horizonte que nós temos que olhar, na verdade, nos leva aos princípios. Porque quando a gente ouve novo, às vezes acaba pensando assim, o que é o novo? E a gente fica muito da aparência. E às vezes a gente acha que o novo é uma estrutura nova, é uma pintura nova. Mas o novo, na verdade, é a essência do que Deus quer de nós. Para construir o nosso novo, a gente precisa olhar para trás. Para a história do povo de Deus. E olhar para frente, para aquilo que Deus prometeu e é eterno. E nós vamos ver o que acontece com as pessoas que olham, que vão pela visão. Lá no texto de Eva, eu não vou levar vocês lá, mas lá em Gênesis diz assim, Eva olhou o fruto. Ló olhou para Sodoma. Sua mulher olhou para trás. E Pedro olhou para as ondas e afundou no mar. Toda vez que tiver olhou, fique ligado. Porque nós andamos por fé e não por vista. E isso tem que ser uma prioridade para nós hoje. Porque essa proposta de sensorial que o mundo nos traz, nos dá a falsa sensação de poder. Eu controlo, sou eu que estou sentado no trono. E irmãos, nas pequenas coisas. Eu nunca esqueci de um irmão que me ensinou a orar para tirar a muriçoca de dentro de casa. Porque eu dizia, meu Deus, ele não tinha ventilador. E lá onde ele morava tinha muita muriçoca. E ele orava antes de dormir, Senhor, leva essas muriçocas daqui da minha casa. E eu fiquei pensando, meu Deus, na mínima coisa. E eu nunca parei para orar por isso. E uma vez eu me pego orando, Senhor, leva as muriçocas da minha casa. Leva as rãs do quintal, Senhor. O bichinho foi o Senhor que criou e eu tenho medo, não quero matar. E foi sumindo mesmo. Então a gente precisa criar essa referência de ser guiado pela fé. Porque Eva, quando olhou, ela desejou. Quando a mulher de Ló olha para trás, irmãos, essa história dá tanto pano para manga. Sabe por que olhou para trás? Não é porque ela estava aflita correndo, é porque ela queria ficar lá. Estava melhor para ela estar em Sodoma do que ser salva por Deus. E quantas vezes a gente está assim?
distraídos. Ela se distraiu que não viu Ló correndo com as filhas lá na frente. E a gente vai ver a história de Ló depois, o que as filhas fazem. Sabe o que foi isso? O contexto de Sodoma interfere. Elas foram criadas dentro de um contexto, a Bíblia não diz isso, mas eu acredito que quando a gente insere os nossos filhos dentro de hábitos e costumes que são diferentes do que Deus, o que a Bíblia vai falar? Em tempo e fora de tempo ensine. Inculque. Por que a Bíblia está falando isso? Se não inculcarmos a palavra de Deus, vai ser inculcada outra coisa. Eu sei, porque quando eu via na faculdade, eu acreditava em Nietzsche, Marx e outras coisas. Às vezes, a gente quer confiar em Deus, mas a gente está se guiando por discurso filosófico. E nem sabe, o pior. Nem sabe. Por quê? Porque não lê a Bíblia. E, irmão, ser guiado por GPS, não pense que vai vir um anjo como foi com Abraão. Pode ser. Mas é a palavra, é a oração, é a comunhão, é a intimidade. É isso que a palavra de Deus nos traz como GPS. Na história da fé cristã, da igreja da fé cristã, viver por fé é loucura. As pessoas olham para nós e acham que é loucura, mas eu vou concluir dizendo o seguinte: Jesus, quando ele chegou lá, eu me imagino tudo. Eu me imagino com a roupa, sentada lá numa calçada, eu assisto aqueles vídeos todo, e um dia, em nome de Jesus, eu vou em Israel. Eu fico olhando aquelas pedrinhas, fico imaginando eu sentada ali, vendo Jesus passando com a galera dele. E aí eu fico olhando, e eu fico pensando, como assim? Um cara nasce lá, brincava de bola na rua, e aí, de repente, ele diz, eu sou Deus. Se vestia mal, morava num vilarejo, o mais simples que tinha, na beira de um laguinho. Ninguém dava, até um dos discípulos vai dizer, o que tem de bom lá na Galileia, em Nazaré? E aí a gente vai ver que esse movimento, aí ele começa a juntar um monte de gente e começa a falar, as pessoas começam a ir até ele. E o que é que isso nos diz? Se torna o maior movimento da história da humanidade. Jesus Cristo, ele é manchete do jornal desde esse dia até hoje, ainda que queiram apagar, ainda que queiram tirar Jesus da primeira página, mas ele sempre é primeira página. Ele sempre é, porque tudo vai para ele, como diz a Bíblia. Tudo que a gente faz, às vezes meu marido vai comentar um negócio lá e aí eu digo, mas olha a Bíblia, isso, né? De novo, você já levou, porque não tem como. Eu não consigo sair para nada daqui. Tudo vai me levar à palavra, porque tudo, a origem é nele. E isso, irmãos, é ser guiado pela fé. Jesus Cristo é a pessoa mais relevante de toda a história. Ele é quem traz essa mensagem. A mensagem da fé, a mensagem que não é pelo que vê, porque se olhássemos para Jesus como ele chegou, num jumentinho, pobrinho, carpinteiro, será que a gente ia dar crédito? No mundo que a gente vive hoje de aparência, que a gente às vezes para ouvir quem vem bem vestido, quem tem posses, a gente olha muito para isso. A gente vive pela visão muitas vezes. Igreja cheia, mas se a gente olha para as igrejas de Apocalipse, da Ásia Menor, qual era a que Deus se agradava? A pobre. E eu não estou associando isso à condição financeira, mas eu estou falando isso porque lá no Sermão da Montanha vai dizer, bem-aventurados que choram, bem-aventurados pobres de espírito, sabe o que é ser pobre de espírito? É eu saber que eu sou tão carente de Deus, meu espírito é tão pobre que eu preciso tanto do Senhor. Isso é pobre de espírito. É dependência. É viver por fé. É viver não pelo que eu vejo, não que pelas coisas que a gente apalpa. E a gente pode ver isso, irmãos, para trazer a certeza dessas coisas, porque a fé também não é algo abstrato, tão abstrato. A gente tem experiências com Deus, sim. Na China, há anos atrás, ninguém dizia que ia ter evangelho. Hoje, existem exércitos pregando a palavra de Deus na China. Na Coreia, numa aula que Saião estava dando, ele disse que foi dar uma aula lá.
E quando ele passou e juntou o pessoal, deu 5.000 pessoas gritando, Senhor, Senhor, Senhor. Coisas que a gente jamais acreditou ver. Irmãos, nós vivemos tempo de perseguição, mas a igreja cresce quando é perseguida. A igreja cresce quando as intempéries vêm. E é isso que é ser guiado pela fé. É a firmeza no que não vemos, mas no que cremos que vai acontecer. Mesmo que os olhos digam outras coisas. Porque se nós olharmos para o cenário que vemos, a gente nem pensa onde vamos conseguir novos horizontes. Como vamos alcançar novos horizontes. Mas se nós formos baseados no que Deus diz, no que Jesus Cristo foi e o seu exemplo nos trouxe, e observarmos de todo o nosso coração no que a palavra de Deus nos instrui a fazer, nós não vamos nos guiar mais pelo que vemos, mas pelo que cremos. Então, meu irmão, aguarde a ação de Deus poderosamente na sua vida. Não deixe de cumprir o seu propósito por críticas. Abraão foi criticado. Mas não deixe de cumprir o seu propósito por críticas. Nos balança, às vezes a gente fica triste, às vezes a gente chora. Mas não deixe de atuar no reino. Amplie os seus horizontes no reino. Não importa o que digam, como você faz. Deixe o Senhor usar você. Aonde você foi chamado para ser usado. Não fique mais no banco, com medo de crítica. Não deixe de avançar, preocupado com as críticas. Porque se você for guiado pela fé e não pela visão, você está indo para um caminho correto. Você está indo pelo que Deus quer fazer de você. E não vai ser fácil como não foi para Abraão. Vai ter os obstáculos. Mas uma coisa é certa, o caminho que o Senhor nos traçou é seguro. A segurança está no que nós não vemos, mas no que cremos. E eu vou deixar uma frase de um filósofo e teólogo que eu gosto muito, Soren Kierkegaard, que diz assim: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. E por isso é importante que a gente viva pela fé. Vendo o que Deus prometeu sendo realizado, porque tem coisas se realizando, e aprendendo com os nossos antepassados a história em que nós estamos inclusos para a eternidade. Amém?